Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, troca na liderança. Flamengo e Botafogo estão nessa, né? Flamengo ficou um tempão, Botafogo pegou, ficou um tempão, Flamengo pegou, agora o Botafogo pega de volta, campeonato tá bom. Há tempo que a gente não vê essa briga emocionante pelo título, tem briga lá embaixo também, mas o vídeo de hoje é pra gente focar nem na vitória do Botafogo e na derrota do Flamengo. É na justificativa. E não é nem do Tite, porque o Tite jogou na conta do calendário e eu concordo com ele, né? A gente bate muito aqui no calendário da CBF. Parabéns, senhor Júlio Avelar, grande organizador do calendário das competições da CBF. Tite tem razão. Mas eu achei engraçado que os integrantes do que a gente chama de Fla Press, né? E nem tô falando da mídia tradicional, Sport TV e tal, nada disso não, né? Globo, Sport TV, ESPN, nada disso, né? Tô falando é da turma do YouTube, que assim como a gente, também dá os seus pitacos. Mas a justificativa da turma do Pilhado, ele mesmo, né, o próprio Pilhado, o Maurinho Choro Pereira, ainda não ouvi qual é a do Maurício Prado, né? Mas é de que o Flamengo colocou time reserva. Ah, por que não pode botar time reserva desprezando? O Mauro César falou assim, o Flamengo não respeitou o Campeonato Brasileiro. Que papo mais furado que eu vou tratar de desmistificar esse papo furado de time reserva de Flamengo. Bom, para começar, vou pedir o seu like, pode ser? Dois toques, domingão, bate-papo direto, vocês sabem que aqui é papum, papo reto. Pedir para você deixar o like, se não for inscrito, se inscrever aqui no nosso canal. Flamenguista, São Paulino, Botafoguense, não interessa. Aqui o papo é reto, você tem o direito, inclusive, de discordar, tá certo? Tem muitos canais que não aceitam, né? Aqui a gente aceita. Vamos lá, galera, vamos pensar comigo, tô aqui com a escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Mauro César Pereira disse que o Flamengo desrespeitou, como é que ele falou? Não respeitou o Campeonato Brasileiro. Achou que ganharia de qualquer jeito, acho que passou longe disso, Mauro César Pereira. Você que não está engolindo bem a derrota. Rossi no gol. Rossi não é titular, não? Rossi não é titular. Ah, mas titular contra o Palmeiras foi fulano. Pô, mas Rossi foi titular a temporada inteira. Não é mais titular. Rossi. Aí o Wesley, como se o Varela fosse um super lateral. Mesma coisa quase. Mesma coisa. O flamenguista reclamou tanto do Varela, mas reclamava que era sem sal, feijão insosso e tal. Agora virou craque. Ele e o Wesley, pra mim, é a mesma coisa, mas ok, beleza, o Wesley reserva e tal. Davi Luiz, reserva, ok. Léo Pereira, reserva. Léo Pereira, destaque do Flamengo, em muitas temporadas. Não vejo como reserva. Matias Vinha, reserva. Depois entrou o Ayrton Lucas. Mas Matias Vinha, jogador de Copa América, jogador de seleção, para mim joga mais bola que o Ayrton Lucas. Então assim, time reserva com Rossi, Léo Pereira e Matias Vinha. Vamos lá. Depois acabou entrando o Ayrton Lucas. Então, entrou como titular em algum momento do jogo. Meio campo, o Léo Ortiz, que é zagueiro, jogou um pouco mais ali adiantado, né, no combate. O Alan, ambos realmente reservas. Matheus Gonçalves, reserva. Bruno Henrique, Cebolinha tá machucado. Não vem me dizer que o Luiz Araújo é o titular. Por favor, era a terceira opção. Não venha dizer que o Luiz Araújo é titular. O Luiz Araújo só é titular quando o Cebolinha tá machucado e o Bruno Henrique tá suspenso. Tá? Porque o Bruno Henrique joga muito mais bola do que o Luiz Araújo, por favor. Bruno Henrique titular, Gabriel Barbosa reserva, Carlinhos reserva. Então, o Flamengo jogou aqui com Rossi, Léo Pereira, Matias Vinha e Bruno Henrique. 4 jogadores que, para mim, são titulares, ou potencialmente titulares. Podem não estar em uma partida ou outra, mas são potencialmente titulares. Aí entraram Ayrton Lucas, Gerson, De Arrascaeta, entraram mais 3. O Pedro estava suspenso. Vai fazer o quê? O Pedro estava suspenso. Se o Flamengo colocasse a força máxima, não contaria com o Pedro.
Pedro estava suspenso. Então não tem discussão se é reserva. Depois entraram simplesmente Gerson de Arrascaeta e o Ayrton Lucas, que reveza ali com o Matias Vinha. Mas 3 titulares. Aí saíram o Alan, saíram o Bruno Henrique e o Matheus Gonçalves, né? Aí depois também o Lohan entrou, o Vitor Hugo e tal, botou alguns jogadores. O Lohan já foi titular muitas oportunidades. Não tem essa de time reserva do Flamengo, não. Maurinho, pilhado. O Flamengo perdeu para o São Paulo. Pronto, e acabou. O Flamengo utilizou o seu elenco, que é um elenco forte, e perdeu para um time que é forte também. Não tem o elenco que o Flamengo tem, mas é um time muito forte em casa e o Flamengo já sabe disso, né? Foi vice para o São Paulo da Copa do Brasil ano passado. Sabe muito bem da força do São Paulo. Então esse papinho, essa justificativa, que na verdade não foi nem do Flamengo, porque o Tite não ia desmerecer esses atletas que são titulares e são potencialmente titulares, como o Rossi, Léo Pereira, o Vinha, o Bruno Henrique e depois o Gerson, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta. Papo de reserva não colou. Isso é desculpa de quem não sabe perder. Não tem essa de desrespeitar o campeonato, não. Entrou com o que podia entrar, porque o Flamengo sabe muito bem que o jogo contra o Palmeiras é complicado. Eu havia falado isso aqui pra vocês. Quem vai se dar melhor nessa, São Paulo e Flamengo, é o São Paulo, porque o São Paulo ganhou de 2-0, mesmo placar, mas do Goiás. 2-0 do Goiás. O Goiás tem muito menos chance de virar esse jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, perdão. Flamengo e Palmeiras, o jogo está em aberto, apesar de eu achar que o Flamengo já liquidou a fatura. Mas é o Palmeiras. É o Palmeiras, terceiro colocado do Brasileirão, bicampeão brasileiro, seguido aí. Então, assim, tem todo o respeito e tem a questão de poupar. O Pedro levou cartão amarelo contra o Goianiense para ficar fora desse jogo aí, né? Então é claro que há uma questão aí de planejamento também, inclusive de suspensão. Todo mundo pensa nisso. Agora, a gestão de elenco, ela funciona dessa forma, não vai ganhar todos os jogos. O Botafogo está aí para mostrar isso. Ninguém falou que o Botafogo perdeu com reservas para o Cruzeiro. E o Botafogo tinha escalado exatamente isso que o Flamengo escalou aí. 4 jogadores do 11 principal. Só que o Arthur Jorge, assim como o Tite, não considera que tenha o 11 inicial sejam os titulares. Ele tem essa rotatividade. E a rotatividade funciona. O Flamengo pegou um adversário muito complicado. O Botafogo, quando foi pegar o São Paulo lá, entrou com o que tinha de melhor. E empatou 2-2. O Flamengo tá poupando aí alguns jogadores pro jogo contra o Palmeiras? Tá certíssimo. Só que não tem essa de reserva. A questão é a justificativa. Perdeu por quê? Não tem um elenco recheado para ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ninguém tem. Ninguém tem. O Botafogo levou 3 do Cruzeiro, quando colocou um time misto. Depois alguns titulares entraram, a fatura já estava liquidada, a causa já estava perdida. E é isso, acontece. Mas foi lá contra o Atlético Goianiense, com um time também com jogadores do 11 inicial e outros nem tanto, caso do Carlos Alberto, do Cauê, do Alan, do Danilo, do próprio Igor Jesus, né, que em tese é o Tiquinho Soares, o que entra ali, o 11 inicial. Então assim, o Matheus Ponte também, que não é do 11 inicial. Então o que vai fazer com que um time seja campeão, e na verdade sempre foi assim, é a capacidade da rotatividade do elenco nesse Campeonato Brasileiro. Principalmente para aqueles clubes que têm outras frentes. Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão em 3 frentes, assim como São Paulo também está em 3 frentes. Vai ter que poupar em algum momento, alguns jogadores terão que ser poupados, tá certo? E vai ter que escolher essa partida. Então, o Flamengo não perdeu porque botou reservas e desrespeitou o Brasileirão. E o Botafogo não ganhou do Atlético Paranaense porque é um elenco melhor do que o Flamengo, não. É a gestão, é a minutagem, é o adversário. São Paulo é muito mais forte que o Atlético Goianiense, mas também tem a questão. O Botafogo foi lá com o São Paulo e empatou. O Flamengo foi lá com o São Paulo e perdeu. Então existe sim uma questão de competitividade. O Botafogo está mais competitivo do que o São Paulo, apesar de muita gente ter achado que o Botafogo tinha entrado num looping de crise. Discordo completamente. Quando você tem jogadores como o Alan no elenco, você tem jogadores como o Luiz Henrique no elenco que desequilibra, você tem jogadores novos chegando, agora o Thiago Almada, o próprio Igor Jesus, jogadores diferentes do ano passado,
Muito difícil de você entrar nesse... Até o Savarino, jogador experiente, campeão, não entra nesse looping de crise. Assim como o Flamengo tem esses jogadores que já estão acostumados a ganhar, assim como o Palmeiras, que já tem esse time acostumado, experimentado a ganhar, esses caras não entram em looping de crise. Quem entra em crise é torcedor. E o torcedor acaba atrapalhando muitas vezes o time com essa questão de vaiar no meio do jogo e tal. Então, assim, Campeonato Brasileiro totalmente em aberto e vai ser o Campeonato Brasileiro dos elencos. Quem tiver mais elenco ou menos competições a disputar vai ser o que vai ganhar esse campeonato, que está cada vez mais afunilado ali entre Flamengo e Botafogo, apesar de eu achar que ainda vai chegar mais gente nessa briga aí, tá certo? Fico por aqui, beijo grande pra vocês. Daqui a pouco tem mais programa Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!